Seja bem-vindo para mais um corte do Zona Mista. Eu estou aqui direto da APV, parceiraço do Zona Mista, para poder trazer um recado importante para você. Só clicar no link da descrição que você tem 15% de desconto na taxa de adesão APV desde 2006, protegendo seu veículo. Confira o corte. É impressionante, assim, a representatividade dessa Libertadores para o Bahia. Porque cai num grupo do Internacional, também seu oponente lá em 89, na competição, a última disputada pelo Bahia. O Bahia enfrentou 4 vezes na Libertadores. Né? Então, você tem um Nacional do Uruguai tricampeão, você tem um Atlético Nacional da Colômbia bicampeão. Então, que ganhou em 89 também. Que ganhou em 89. Então, assim, o Bahia vive a Libertadores. Né? Com todos os ingredientes possíveis. Tradição, estádios, né, históricos e com boas atuações. Porque eu acho que o Bahia inicia como postulante a um dos dois classificados. Claro que o embate com o Atlético Nacional agora é muito importante, porque é em casa e vai ter que enfrentar o time colombiano lá. Eu estive já no Atanásio Girardot, a pressão é muito grande. Sim. Fiz Bahia 0, Atlético 1, gol do Jones contra, vocês devem lembrar ali. Lá no... Não lembro se foi 2013, eu já estava na equipe dos Galácticos. Foi 13. 2013, né? 14, acho que foi o Santa Valerro. E, cara, assim, na época nem era um jogo de tanta relevância, porque era nas fases iniciais da Copa Sul-Americana. No entanto, o estádio estava lotado, a pressão era gigante. Então, imagino que contra o Bahia seja um jogo decisivo para eles. Com certeza. E essa pressão vai estar lá, o Bahia vai ter que se comportar bem para garantir a classificação. E quem diria, o Nacional é o mais tradicional do grupo, não à toa foi o cabeça de chave no dia do sorteio, era quem estava lá no topo do grupo F, Nacional do Uruguai, e a sensação que a gente tem é que quem perder ponto pro Nacional do Uruguai vai acabar se dando mal nesse grupo, para você ter a dimensão do tamanho do grupo, do tamanho da dificuldade, do nível de jogo, né? E aí tá a vantagem do Bahia, porque o Bahia já venceu o Nacional lá. Porque eu não acredito também que o Nacional vai ser só saco de pancada. Eu acho que não vai perder todos os jogos. O tamanho do Nacional, ano passado, por exemplo, eles avançaram de fase no grupo que tinha River Plate e tudo mais. Sim. Então eu acho que o Nacional vai tirar pontos e o Bahia já se deu bem de vencê-los lá. Então, garantindo a vitória sobre o Nacional aqui, talvez o Bahia será o único time a não perder pontos pro Nacional. Então talvez seja importante isso para que o Bahia consiga a vaga na próxima fase. E aí vem o jogo do Mirassol para deixar o torcedor meio cabreiro. E assim, mas vamos falar disso aí. Barbaço, só para a gente complementar, é claro que o Nacional é gigante, mas o futebol uruguaio vive uma grande crise, né? Como você falou bem na live da semana passada com o BFC, o Peñarol é o 5º ou 6º colocado. Não, o Peñarol é o 9º. É o 9º. O Nacional é o 6º. O Nacional é o 6º campeão de Libertadores. O Boston River, que a gente falou, o time pior que o Náutico. Pior que o Náutico, né? Tá à frente dele. Tá à frente deles, né? E foi 3º ano passado. Pois é, eu acho que pelo tamanho da camisa, realmente o Nacional, por ter 3 campeonatos mundiais e de Libertadores, mas o momento do futebol uruguaio é bem fraco, cara, é bem fraco. A gente precisa ver isso, porque o Internacional e o Atlético, pelo amor de Deus, hoje o Internacional para mim é um dos futebol mais bonito do Brasil, né? E o Atlético Nacional vai dar trabalho pro Bahia também. Vamos ver. O bom que o Bahia já abriu 4 pontos aí no grupo e aí já dá uma folga, né? Pô, bicho, não tem como, né? Inclusive o torcedor do Bahia, o torcedor do Bahia é um pouco assim, ele gosta um pouco de se martirizar. Então lá mesmo no Uruguai, quando eu tava conversando com a galera tá falando, pô, mas a gente podia ter vencido o Inter, tomou aquele empate no final e tal, não sei o quê. Mas é isso que você falou, o Inter tá competindo muito, cara. O Inter tá jogando muita bola. Olha o que fez com o Flamengo no Maracanã, no início do Campeonato Brasileiro. O Roger usou uma expressão assim que é muito clara e eu acho que é bem real para a realidade de hoje do futebol do Inter, né, no brasileiro, não só por ser vistoso, mas por competir. Ele falou que o Inter se recusa a perder. E o Inter pegou um Fortaleza no Castelão, que não é fácil jogar, tá se recuperando, mas ainda não tá no nível ideal, né? Acabou empatando, empatou com o Flamengo, empatou com o Bahia, então assim, ganhando em casa, como eles fizeram do Atlético Nacional, dando 3-0. E empatando joguinhos fora, é a receita do campeão, né? Digamos assim. É verdade. Então, tá bem o Inter. E eu espero que esse último jogo lá em Porto Alegre já esteja com tudo definido. O Bahia ir pra lá precisando pontuar. Vai ser puxado. Aliás, o Bahia deu azar de pegar o Inter no grupo, né? O Inter tava lá no segundo pote, que assim, pelo tamanho e pela potência, era o mais forte. Era um acaso ele estar no segundo pote, era o mais forte do segundo pote. E aí teve uma pergunta pro Rogério, que até incomodou o Rogério recentemente, sobre o orçamento. O Bahia ser o 6º orçamento da Libertadores, mas no grupo dele tem um 5º. Então você já deu azar da zoa, porque você, apesar de ser um dos grandes orçamentos da competição, no seu grupo, onde só passam 2, já tem um que tem mais orçamento do que você. Então qualquer deslize, você já pode perder essa segunda colocação. Então eu acho que o sorteio, né,
colocou esses ingredientes maravilhosos que fazem a gente viver a Libertadores, mas trouxe muita dificuldade pro Bahia passar. Mas passando, chega grandão nas oitavas, grande, né? Cara, chega grande. E assim, quando entra em mata-mata, é aquele negócio, absolutamente tudo pode acontecer, tudo pode rolar. A gente já viu, inclusive, né, o outro lado da moeda, times menos qualificados tecnicamente, porque eu acho que se o Bahia passar, passa como um daqueles times ajustados, né? Dentre os brasileiros mesmo, pô, Botafogo, vamos lá. Hoje o Botafogo de Paiva não joga mais que o Bahia em tese, né? Sim. É evidentemente que esse time vai maturar, vai amadurecer, vai elevar o seu nível. Eu não vou dizer que eu tô torcendo por Paiva, mas eu acho que ele tem muitas peças boas para poder elevar o nível do time e tudo mais. Mas chega muito forte, né? O atual campeão tem um o atual respeito, campeão, né? Fala galera, você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Estamos ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube e você acompanha tudo, inclusive o próximo convidado no Insta do Zona.